Ó Deus, mais uma vez nessa noite, ó Deus, onde nós estaremos ministrando a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, ó Deus, estamos, ó Deus, desejosos de ouvir a Ti, Senhor. Por isso, vem, fala o nosso coração e nós Te daremos honra, glória e louvor para sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Oh! Glória! Aleluia! Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nessa manhã, eu comecei a pedir a Deus que pudesse abrir o leque da palavra. Vocês sabem que Deus trabalha comigo com temas. Ele solta o tema. Eu, pego. Fala para o seu irmão, o que Deus soltar para você, pega. Pega. Ele libera o tema e eu pego. Depois, fazendo uma coisa ou outra, ele fala um negócio, eu corro, escrevo. Aí eu estou lá no quarto fazendo alguma coisa, ele fala outra coisa, eu escrevo. Depois eu sento. E aí eu começo. Então, tudo o que Deus, porque a voz de Deus, ela é audível e você dá para perceber quando é Ele falando. Pastora, como é que Deus fala? Ele não fala fora, Ele fala dentro. Quem dá sugestão fora é o diabo. Deus fala dentro. Por que Ele fala dentro? Porque Ele está aqui dentro. Ele está aí dentro. E uma vez que Ele está dentro, Ele fala aos teus ouvidos espirituais. E aí, Deus começou a falar comigo e eu quero ministrar nesse tema para vocês. O tema da palavra nesta noite é encarando os meus Golias. Encarando os meus Golias. Enfrente seu Golias de uma vez. Encarando os seus Golias. Começo minha fala declarando que haverá sempre um Golias para vencer. Até a volta de Jesus, nós iremos lidar com Golias. Não se engane. Haverá sempre um Golias para vencer. Em toda esfera. Seja no físico ou espiritual. Existem Golias espirituais. Existem Golias físicos. Temporais. De momento, de anos, sempre haverá um que você vai ter que vencer. Então, não se engane, pois a guerra começou no útero, ao qual você e eu fomos vencedores. Aleluia! Você saiu vencedor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Mais que vencedores em nós mesmos. Em quem? Em Cristo Jesus. Por que que a Bíblia diz esta verdade?
Aleluia! Porque aquele que é o arquiteto de todas as coisas, aquele que é o engenheiro, aquele que criou todas as coisas, sabe que se nós nascemos é porque nós vencemos uma guerra uterina. Houve uma guerra. Ora, e não foram poucos Golias, foram milhares. E hoje você está aí. Hoje eu estou aqui. E isso significa que existe uma chance de você vencê-los. Amém ou não amém? Aleluia! Então, se nós olharmos para a nossa vida, mas com o olhar de Cristo, nós vamos entender que nós já nascemos na guerra. Nasceu na guerra. E que havia milhares e milhares de Golias que estavam querendo matar você, matar a mim. Mas aprove ao Senhor que você e eu saíssemos vencedores dessa guerra. Então, por que as coisas, quando acontecem fora, muitas das vezes tem o poder de nos limitar e nos parar? Existem também tipos de Golias que você o vencerá uma única vez, porque são únicos. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Existem tipos de Golias que você o vencerá, o vencerá uma única vez, porque são únicos. Existem outros que virão no decorrer da jornada. Uma jornada. A vida é uma jornada. E que nesse caminho, nessa jornada, virão outros Golias que tipificam outras situações. Mas aí nós precisamos o quê? Nos lembrar que no útero nós vencemos. E se nós vencemos lá, nós temos poder e cacife suficiente para vencer aqui. Por quê? Por quê? Porque você anda com aquele que te formou no ventre da sua mãe. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Mas hoje, na instrumentalidade do Espírito Santo, hoje você precisará enfrentá-lo pela última vez. Porque não adianta lançá-lo ao chão, achando que ele está morto, se na verdade ele está apenas desmaiado. E esse aqui é um erro ao qual muitos de nós caem. Sabe por quê? A gente pensa que deu um peteleco no Golias, o Golias já morreu. Mas ele só está dormindo. Eu não sei vocês, mas eu já passei por situações aonde eu achava que o Golias estava morto, mas ele se levantou. Meu Deus! O Golias não estava morto, ele só estava desmaiado. E acredite, se você não cortar a cabeça de Golias, ele ao despertar-se levantará com mais força.
Eu não sei vocês, já experimentei isso também. A gente vai, tá na batalha, vence um round, e aí olha lá o oponente, ele está morto. E a gente sai, pega o cinturão, e glória, pega um Golias, o leva para o enterro, mas de maneira macabra. O camarada levanta, a situação levanta. Meu Deus, ouça, faltam 34 dias para o final do ano de 2016. Vocês já pararam para contar? Faltam 34 dias para o final do ano. Eu fiquei pasma quando eu peguei o calendário e fui contar. 34 dias. Você já parou para pensar o que significa isso? Você está diante de 34 dias do ano de 2017. Meu Deus! Deus nessa noite nos deu esta palavra para que possamos enfrentar pela última vez os nossos Golias. Pela última vez os nossos Golias. Que Golias, pastora? Esse de agora. Porque esse é o que está dando dor de cabeça. Então, guerreia, mata ele agora. Porque no decorrer dos anos, no decorrer da jornada, outros Golias virão, mas aquele você já tem que matar. Meu Pai, precisamos sair daqui decididos a vencer o Golias que vira e mexe, desperta do sono. Ora, se no momento em que a oportunidade era para matar, e a gente, por ver ele cair ao chão, achou que ele estava morto, ele estava apenas o quê? Desmaiado. Só que a pessoa desmaia, mas ela volta, ela acorda. Fala pro seu irmão, saia daqui hoje decidido vencer os Golias que vira e mexe, desperta do sono. Obrigado, Espírito Santo. Sabe por que vira e mexe? Porque a gente não matou. Meu Deus! Faltam 34 dias. Mas se você tem vivido com Golias no teu pé, eu digo a você, você precisa dizer para ele, teus dias estão contados, porque no 2017 você não entra comigo. 2017 você não entra comigo. Mas para isso, você precisa o quê? Matá-lo. Para que ele nunca mais se levante. Não tem problema se você e eu vamos lidar com outros Golias, mas esse tem que morrer. Aleluia! Ouça. Aqui, quando eu cheguei nesse ponto, Deus falou assim: filha, ponha isso, que no contexto
nós tem um Golias que precisa morrer. Por quê? Porque ele já fez graça demais. Então todo Golias que fica fazendo graça, ele tem que morrer. Amém ou não amém? A partir do dia 1º de dezembro, estaremos entrando no último jejum desse ano. Onde estaremos nos fortalecendo para o que está por vir. Estaremos nos fortalecendo para o ano que está às portas. Penso que o ano de 2017 é um ano decisivo para nós, enquanto igreja, enquanto família e também de cunho pessoal. O ano de 2017 é um ano decisivo. É o ano do mandar ver, é o ano de resolver, é o ano de se firmar e de se fortalecer. E é por isso que nós vamos jejuar. Porque, aleluia, o Espírito Santo falou: Fátima, nada se deixa pela metade. Vocês vão fazer o jejum de dezembro. Eu falei: amém, Senhor. Vocês vão fazer. Por quê? Porque o ano de 2017 é um ano decisivo para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal e para a igreja. Aleluia! Saindo da introdução, abra sua Bíblia. Aleluia! Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Amém? E diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E estavam com estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte da sua lança era como o eixo do tessalão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se
ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias ao seu irmão. Chegava-se o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Meu Deus! Nesta noite, desejo apenas me ater a alguns textos. Versículo 4 diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Golias de onde? De Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Logo, podemos ver os atributos deste guerreiro. O camarada não era fraco. Seus pensos que o diabo é brincadeira? Não é, não. O camarada vem disposto para quebrar. Misericórdia. Logo podemos ver os atributos deste guerreiro. Olha que coisa. Todo aquele que tinha uma identidade, suas atribuições são colocadas à mesa. Olha o que o Espírito Santo falou, gente. Que é isso? Todo aquele que tem uma identidade, seus atributos são colocados à mesa, para quem quiser ver. Meu Pai. Após sua apresentação, ele chama quem? Os seus oponentes. E muitas das vezes é assim que o diabo faz, igreja. Ele pega as atribuições dele, põe na mesa e depois chama. Lembra aquele filme? Vem. Versículo 8 diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Para que vocês saem e se colocam em fila de batalha, se todo dia eu venho, falo de manhã e de tarde e ninguém faz nada e ninguém se apresenta? O guerreiro já estava por aqui e o guerreiro fala: para que saís? Para quê? Ele diz: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim.
meu Deus. Nesse momento, eu lembrei do texto que nós lemos na madrugada de Jeremias, capítulo 1. Que o Senhor nos conhecia, Ele nos formou, Ele nos constituiu. Só que o povo não tinha entendimento de quem eles eram. Eles já tinham vencido o Mar Vermelho, eles já tinham passado ao pé enxuto, a pé seco no Jordão, mas mesmo assim eles não tinham identidade. Olha, o filisteu diz: escolhei dentre vós um homem que na vida uterina venceu milhares de espermatozoides e hoje está nesse exército. O cara tinha entendimento. Manda só quem? Um que entende, que venceu antes de nascer a guerra. Manda esse vir. Meu pai, isso é revelação, gente. Que é isso? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Aqui, exatamente aqui, Golias detectou a falta de identidade de Israel. Golias conseguiu enxergar que o exército não tinha identidade. Que é isso? E é por isso que alguns Golias insistem em nos detonar. Lembra no início? Que ninguém escapa. Ninguém aqui escapa. Eu não escapo, ninguém escapa. Porque todos nós, uma hora, vai ter que resolver com o Golias. E Golias, meu Deus, se apresenta por quê? Porque alguns Golias insistem em nos detonar, porque existe falta de identidade, entende? Versículo 6 ele diz assim: se ele puder, olha aí, ó, veja só, veja a ironia de Golias. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Disse mais o filisteu, versículo 10: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Golias chega e fala assim: vocês são servos de Saul. E aqui Deus nos chama a atenção de quem nós temos sido servos. De quem nós temos sido servos? Porque quem não governa é governado. Ouça, nós não somos uma tropinha qualquer. Posso ouvir amém? Amém? Nós não somos uma tropinha qualquer. Nós não somos um João ninguém. Nós fazemos parte do exército do Deus vivo. E eu pensei que você ia dar um glória, fazer um barulho e bater palma. Você está vendo aí?
tropinha qualquer, nós não somos um João ninguém, nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Até quando você permitirá que Golias venha até a frente e te humilhe? Porque era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Vem Golias e ainda tira a onda da nossa cara. Sabe por que ele tira? Porque a gente está sendo servo de alguma coisa. E todo aquele que é servo de alguma coisa, Golias vem e tira a onda. E é por isso que a gente tem que encarar esse Golias e falar: tu não vai tirar mais onda com a minha cara. Mas a gente não pode falar isso só no afã da emoção. Não. Meu Deus. Até quando você permitirá isso? Faça como está descrito em Isaías capítulo 60. Abra lá rapidinho. Aleluia. Isaías capítulo 60. Ah, como eu amo. Aleluia. Capítulo 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Que é isso? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! Oh, glória! Se quiser aplaudir, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Você foi chamado, eu fui chamada para governar e não sermos governados por Golias. Diante de tudo isso, seu irmão, diante de tudo isso, existem duas vias. Duas vias: identidade e foco. Eita! Os olhos de Golias, aos olhos de Golias, as tropas de Israel não tinham o quê? Identidade. Algo que Golias havia extraído, pois assim os mesmos se enxergavam. Então o teu e o meu inimigo nos enxerga porque a gente se enxerga desse jeito. Ei! Toma! Se você mesmo não se enxerga, teu inimigo e o meu não vai ter respeito por nós, não. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Em contrapartida, chegaria um no local da guerra que tinha visão e foco. Nós precisamos
chegar diante da guerra e termos visão e temos que ter foco. Porque o Espírito Santo me falou, não adianta ter visão se você não tem foco. Não adianta. Você pode até ver, mas se isso não se tornar algo como prioridade para você, não vai adiantar nada. Essa é a chave. Essa é a chave. Na guerra, não perca o foco. Na guerra, de maneira nenhuma, perca sua identidade, pois ela é o seu maior bem. Sua identidade tem o poder de dizer quem você é na guerra. Tua identidade. Golias olha para o exército. Ele usou a expressão tropa de Israel e ele não conseguia enxergar naquela tropa os guerreiros, mas ele conseguia ver neles Saul, porque Saul temeu e eles também. Alguém sem identidade sempre será servo de alguém. Ai! Vós sois servos de Saul. Ele disse isso. Vós sois servos de Saul. E a pergunta é: de quem você é servo? Rapidamente a gente diz: nós somos servos de Deus. Mas no dia a dia, na jornada, não é isso que é aflorado. Deu para perceber? Nós somos servos do Senhor, mas a gente acaba trilhando o caminho de sermos governados por algumas coisas. Entende? O ano de 2017 exigirá, diz para o seu irmão, exigirá de nós coragem para prosseguir e confiança para permanecer. Eita, lelê! Esse ano vai exigir. Porque se você não tiver coragem para prosseguir e confiança para permanecer, você pode descambar. Ai, pastora, que isso? Porque o negócio vai estreitar. Mas você tem que ter coragem. Coragem, coragem. Confiança para prosseguir. Ouça. Coragem e confiança. Olha que, meu Pai. Coragem e confiança será a cerne da nossa vida para o ano de 2017. Não esqueça o que eu estou pregando hoje. Será a nossa cerne. É a cerne da nossa vida. Coragem e confiança. Olha que coisa. Cerne significa parte que
corresponde ao centro, à essência de algo ou alguém. Aí dentro da pesquisa eu consegui ver algo tremendo que está dentro desta palavra, que é a palavra âmago, que aponta para parcela essencial ou fundamental de algo. Olha aí, gente, não esqueçam essa palavra. Meu Deus! Coragem e confiança será cerne da nossa vida para este ano que está para começar. Meu Deus! Versículo 10 diz assim: Papai, vamos lá. Ah, Jesus! Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Enquanto sua identidade não estiver definida, você se torna servo daquele que deveria vencer. Meu Deus, isso é muito forte. Meu Deus! Golias estava afrontando o povo sucessivamente, manhã e tarde, durante dias. Eu não sei quantos anos, quantos dias, quantas horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu não sei. Golias vem e te afronta. Mas Golias aqui diz que ele vinha manhã e tarde, e isso era sucessivamente, todos os dias, por 40 dias. Por quanto tempo Golias vem te azucrinando? Azucrina. Mas isso é pra gente aprender. Que a gente pensa que tinha matado Golias, mas a gente só botou ele para dormir. Versículo 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Você não pode seguir quem não tem conhecimento da sua própria identidade. Forte. Os 3 filhos de Jessé seguiram Saul. Saul era alguém sem identidade. E os filhos de Jessé também, por isso eles se juntaram. Meu pai. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Podemos ver
alguém que tinha identidade e um foco. Porque Davi ia e vinha. Ele ia a Saul, mas ele não perdia o foco do compromisso do pai. A palavra diz que ele ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, porém, ia e voltava. Ia e voltava. Meu Deus. Na guerra, porque se você for ler os outros textos, você vai ver que ele ia, pegava as informações da guerra e ia, falava para o pai como estavam os irmãos na guerra. Ele sempre estava levando alguma coisa ali na guerra, mas ele ia, voltava. Por quê? Porque ele tinha compromisso com o pai. Você pode ir à guerra, você pode estar guerreando, mas você não pode perder de vista o seu pai. Amém ou não amém? Quem é o nosso pai? Davi ia e vinha e fazia o que o pai mandava. O pai mandava, ó, vai lá, leva lá farinha, leva isso aqui para eles comerem. Leva isso aqui pro outro oficial lá de 1000. Leva queijo, leva isso, leva aquilo. Eu já estou entrando na conclusão. Então, Davi, ele ia a Saul e voltava. Ele ia à guerra, pegava as instruções com o pai, voltava à guerra. Voltava ao pai. Pegava mais instruções e ele ia na guerra. O que eu aprendo? Não dá para guerrear sozinho. Meu pai! Não dá, não dá, não dá. E aqui eu entro na rota da conclusão. Versículo 17. Disse Jessé a Davi: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, depois da instrução, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, ele não deixou com qualquer um, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. Quem sabe a identidade que tem, corre para ver de mais perto. Meu pai correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem.
Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército, olha que coisa. Golias tratava o exército de Deus de tropa, mas o deles era exército. Meu pai, meu Deus, subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, olha as atribuições, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Queridos, a gente precisa, limpar nossos ouvidinhos, aguçar os nossos ouvidos espirituais, porque chega uma hora que a gente ouve, aleluia, e quando a gente ouvir, a gente tem que tomar uma atitude. Aqueles homens estavam lá sendo afrontados por 40 dias. Meu Deus! A história do exército mudou, porque um jovem de 17 anos tinha foco e identidade. Um menino. Nós não somos mais meninos. Deus quer nos dar mocotó. Meu Deus, mas ainda fica no mingau com leite e aveia. Deus quer dar mocotó. Deus quer dar, meu Deus, dobradinha. Deus quer dar negócio forte. Com substância. Meu pai. A história do exército mudou. E a história vai mudar, porque você vai se levantar. Aleluia! Davi tinha foco e identidade. Daqui por diante, o que você venha a ouvir, terá que ter o poder de fazer com que você se levante e faça alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Daqui por diante, aquilo que você venha a ouvir, tem que mexer com você de tal maneira, não a base da emoção, mas a base do pé do chão, e fazer alguma coisa. Primeira coisa que você vai precisar fazer: e eu estou entrando na conclusão. Primeira coisa que você vai ter que fazer: tomar atitude. Davi ouviu, tomou atitude. Segundo, mudar a postura. O camarada tinha 17 anos, mas ele já tinha matado um leão. Ele já tinha matado. Ele tinha histórias de guerra. Pega lá nos almoxerifado. Quase que não sai. Vai lá. Nos arquivos. Vai lá. Buscar batalhas vencidas. Vai lá. Isso vai te animar. Davi tinha história de guerra. Eu acredito que você também tenha. Porque se você está vivo e eu estou viva, filho, porque alguma guerra a gente já venceu. Amém ou não amém? Então, a partir de agora, tome atitude. Mude de postura. E em terceiro lugar, tenha permanência no foco. Amém ou não amém? O que isso significa? Não se perder pelo caminho. Meu pai, não se perder pelo caminho. E eu vou dizer a vocês, já há 20 anos eu estou nessa jornada e nunca perdi o caminho. Então é
possível, é possível. Como é isso, pastora? Atitude. Entrei, não saio mais. Mudar a postura, porque se não muda a postura não adianta, não fica. Não fica. Meu pai. 2 Samuel, olha para embasar isso aqui. O não se perder pelo caminho. 2 Samuel 21, versículo 15. Aleluia. Versículo 15. Diz assim, todos abriram? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Olha aí. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, tentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meu Deus! O que podemos aprender com este guerreiro? Que ele não se perdeu. Nessa guerra, houve outras. E Davi sempre saía à guerra, tirando aquele mole que ele deu lá do terraço. Mas ele aprendeu. Amém ou não amém? Todo mundo aprende com erro. E ele aprendeu. E toda a guerra Davi estava lá, só que o tempo passa. E ele já estava com o peso da idade. Mas ele não fugiu da batalha. E ele estava lá, lutando. Ele estava lá lutando, ele estava guerreando. E veio outro gigante, lembra que eu falei? Veio outro gigante. Só que durante a batalha ele se cansou. Mas tinham outros por ele. Oh, meu pai! E a coisa mais linda, que aqueles soldados que foram recrutados na caverna de Adulão, eram os endividados, eram os perdidos, eram os Joãos ninguém. Foram tudo para a caverna de Adulão. Estava lá Davi. Aí Davi, estão pensando que me venceram? Pois eu vou treinar esses camaradas. E eram quantos? 400 ou 450 homens naquela caverna de Adulão, que foram treinados por Davi. E aqueles homens eram parceiro fechado com Davi. E eles falaram: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, Davi era um homem que dava um norte. Era um homem que, sabe aonde ele chegava, ele dava a direção. E o guerreiro se levantou e pelejou e se pôs na frente de Davi.
e matou o gigante. Por quê? Porque ele aprendeu que gigante se mata. Davi havia matado Golias. Ele solta lá a pedrinha, Golias cai e rapidamente ele pula em cima do corpo de Golias, arranca a espada dele. Seu bobo, você falou que estava aí, ó, afrontando a nossa turma, olha o que te acontece. Pá! Ainda veio com a cabeça. Você colocava teus atributos à mesa, agora eu venho com a tua cabeça. Isso é profundo, gente. Ele chega, lá vem Golias, caneleira, espada, escudo, e não sei o quê. Ah, é? Agora, ó, eu tenho a tua cabeça nas mãos. E Davi matou o inimigo com a sua própria espada. E por causa disso, aqueles que estavam com ele no exército, aleluia, matou o gigante filisteu. Aleluia! Fala para o seu irmão, não se perca. Tome atitude. Meu Deus. Tome postura. Tenha permanência no foco, não se perca. Hoje está no foco aqui, amanhã está no foco lá, amanhã está... Não, um foco. Um foco. Quem fica metido em muitos focos não chega a nenhum. Um foco. E para terminar, aleluias. Pastor mandou um ouro. Todo inimigo tem uma fragilidade. Fala para o seu irmão, então é possível derrotá-lo. É possível. É possível derrotá-lo. Está lá o capacete dele, mas tinha um espaço. Fala para o seu irmão, e é nesse espaço que ninguém vê, você vai ir. E a pedra vai acertar lá. E ele vai cair. E quando ele cair, mate ele com a própria espada. Corta a cabeça do teu inimigo. E aqui eu concluo. Davi, ele tinha uma idade, mas mantinha o mesmo propósito de vida. Vem aí 2017. Mantenha-se no mesmo propósito de vida. Não perca o foco. Tenha coragem. Aleluia. Confia. Tenha confiança em Deus. Aleluia. Não te preocupes com o dia de amanhã. O dia do amanhã pertence ao Senhor. Viva o hoje. Espere em Deus. Tenha confiança. E tenha coragem. Para todos os dias. Levantar e dizer, é hoje. O Senhor fez esse dia e eu vou me alegrar nele. Porque esse gigante eu já venci para a glória do nome de Jesus. Assim nos disse o Senhor nessa noite. Dê um aplauso a Ele. Aleluia!